Boa noite para todo mundo. Purim Sameach, para quem eu não vi até a data de Purim, né? Tô aqui fantasiado em honra de Purim de novo, igual ano passado. E a ideia hoje vai ser passar bastante no texto da Megillah, tá? Pra gente poder ver direitinho o que é e responder uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes, né? Não sei, quem já leu a Megillah, quem já deu uma olhada boa na Megillah, sabe que o nome de Hashem não aparece em momento algum na Megillah, né? É uma história grande, não se cita o nome de Deus na Megillah. Então a pergunta que eu queria responder hoje é onde está Hashem na Megillah, né? A gente fala de várias coisas que tem quanto a Megillah, né? Que muitas vezes o termo Hameler, né? O termo o rei, se refere especificamente a Deus, não a Hashverosh, né? Mas não é bem por aí que eu quero ir, tá? Então todo ano em Purim, o que a gente faz? No mundo inteiro, os judeus cumprem a mitzvah de ouvir a Megillah Esther do começo ao fim. E aí a gente, teoricamente, tem que fazer isso a partir de um pergaminho kasher, né? E antes de começar, que o Father perguntou, o leitor faz 3 brachot. Só que a segunda brachá, que é o que me chama mais atenção em geral, né? A segunda brachá chama Birkat Hanes, né? Que seria a comemoração de um milagre, a bênção por um milagre, né? Então, é aquela que a gente fala que fez milagres para os nossos pais naqueles dias, nesse tempo do ano, né? Mas é interessante porque a gente não vê, como viu, por exemplo, na saída do Egito, a mão de Hashem em lugar nenhum no texto da Megillah, né? Por isso que eu estou perguntando. Quando a gente fala da história que envolve Mordecai e Esther, a gente não vê necessariamente Hashem, a gente vê mais Hashverosh, vê mais Mordecai, vê mais Esther e mais Haman, né? Do que a gente vê Hashem especificamente agindo, né? Então por que a gente tem essa Birkat Hanes? Por que a gente tem essa bênção agradecendo por um milagre nessa época? Que milagre é esse? Por que a gente está enaltecendo Hashem nesse momento? Por qual milagre, na verdade, a gente estaria enaltecendo Hashem nesse momento, né? E aí eu poderia repetir essa pergunta para Hanukkah também, né? O milagre central não é necessariamente as velas, né? Vamos dizer assim, o milagre que é mais aparente para a gente é a vitória do povo diante de um exército muito mais forte, né? Então, carrega essa mesma validade dentro do Hanukkah essa pergunta. Porque a gente faz a mesma bênção. Beleza, tem um outro milagre mais evidente, que não acontece em Purim, não acontece isso em Purim. Então, a gente tem, da mesma forma, a gente tem a pergunta. Né? Tem uma diferença, mas a mesma pergunta cabe. A segunda questão também tem a ver com a primeira. Né? A gente tem como foco uma das características únicas da Megillah, né? Que é o único livro de Tanar, que nem eu falei, que não tem o nome de Hashem. Né? Não existe menção do nome de Hashem. Então, por quê? Né? De novo, né? O rei, Hameler, tanto que as Megilot mais caras, vamos dizer assim, as Megilot que dão mais trabalho para fazer para o Soferim, são aquelas que toda linha vai começar com essa expressão Hameler, toda linha vai começar com essa expressão falando do rei especificamente, né? Então, pode ser que tenham referências a Hashem usando essa palavra Hameler, mas o que me interessa hoje é o Pshat, é a leitura simples, tá? Por que essa história está incluída no Tanar se não lida com o nome de Hashem diretamente? Então, de novo, o foco hoje é no Pshat, então vamos trabalhar esse campo do simples, né? De onde que foi o Pshat, né? Só para dar essa pincelada, para a gente não demorar demais aqui, né? Mas o Pshat vem daquela ideia exegética judaica, que é o Pardes, né? É o Pshat, que é a intenção, ou seja, o significado explícito do Pasuk, né? Do verso. O Remes, que é aquilo, basicamente ler entre as linhas, né? Que no hebraico moderno basicamente vai querer dizer dica, né? A dica que o Pasuk está te dando. Então, equivalências linguísticas, gematria, e tudo isso é da mesma categoria, tá? O Derash, que tem a mesma raiz do que Midrash, tá? Derash é uma interpretação que não aparece de forma explícita. E aí o Sod é o segredo, literalmente quer dizer segredo, é aquilo que está além do entendimento normal, então a gente precisa de alguma tradição para explicar isso exatamente pra gente, beleza? Então, para a gente responder bem essas duas perguntas, a gente vai ter que esclarecer a natureza desse milagre, desse Nes, e ter um entendimento diferente da própria Megillah. Tá? Então, beleza.
A raiz da palavra Nes, qual que é? É Nun Samer, que quer dizer literalmente estandarte ou bandeira, tá? E assim, essa pergunta sobre a Megillah vem justamente desse passuco em Terrilim que eu botei no número 1 aí, que é justamente isso, né? Natatá lereecha nes. Então, você dá para aqueles, dá uma coisa boa para aqueles que levantam a bandeira, levantam o estandarte em nome da verdade, aqueles que procuram a verdade de Hashem. E aí esse passuco meio que está associado, esse passuco de Terrilim tá associado diretamente à questão do próprio Tanar. Né? Teoricamente tudo no Tanar tinha que ter esse aspecto. Tá? Então aí desse passuco que vem essa pergunta que a gente fez no começo. Que milagre é esse? Né? E de novo, quando a gente fala de milagre, a gente tem que falar de dois tipos de milagre. O primeiro milagre é aquele que todo mundo sabe. A gente fala saída do Egito. Quais foram os milagres? A abertura do mar. É normal o mar abrir? Não. Não é normal o mar abrir. Então, se não é normal o mar abrir, ela é um milagre que vai contra as leis naturais. Tá? É um milagre que vai além da natureza. E existem milagres que são diferentes? Existem. Existem os milagres que seguem a ordem lógica da natureza. Certo? São coisas que são improváveis de acontecer, mas mesmo assim elas acabam acontecendo. Pela probabilidade, tem uma chance de acontecer, por menor que seja, mas ainda assim é um milagre. Tá? Então, por isso que a gente usa a palavra Nes, porque é uma forma de alçar um estandarte para Hashem. Né? Então, quando a gente tem esses milagres que glorificam o nome de Hashem, né? No sentido literal, assim, que é quando saída do Egito, o povo está saindo do Egito, então Hashem usa toda a força para mostrar quem é que fez aquilo tudo, é uma coisa. Agora a gente tem outras formas de fazer isso também, né? Além dessa intervenção evidente, né? Os próprios seres humanos têm como manifestar o nome de Hashem quando eles demonstram suas midotovot, suas características boas, suas características mais nobres. Tá? Então a gente tem que sempre lembrar que os humanos, eles são criados essa Tselem Elohim, né? A gente tem a imagem de Hashem. Quando a gente mostra a parte mais nobre dessa natureza humana. Né? A gente usa essas midot de forma mais produtiva, essas características de forma mais produtiva. No fim das contas, isso é um jeito mais sutil de mostrar a glória de Deus no mundo. Tá? Beleza. A gente tem na Megillah especificamente duas midot que são reflexões diretas desse Tselem Elohim, tá? Dessa característica, dessa imagem de Deus, né? Que são sabedoria e coragem. Tá? Então, o legal aqui é que não é no sentido usual, é uma sabedoria que é um pouquinho diferente, é saber a hora de agir, é esperar a hora de se mover, é não fazer tudo de qualquer forma, é ter um pouquinho de paciência, ignorar a sua ansiedade e superar aquilo, né? E a coragem está ligada um pouco com isso também, né? Então é uma síntese dessas duas midot. Como a gente fala Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a gente fala que Deus é nosso Senhor, Deus é um, as nossas midot teoricamente são uma coisa só também, só que a gente divide para entender melhor. Então faz sentido que elas se cruzem, que elas se juntem dessa forma. Tá? Então vamos explorar um pouco essas midot durante a história para ver inclusive como a gente pode agir de uma forma mais produtiva e positiva, né? Dentro dessa história que salva o povo judeu. Né? Então, no lugar de focar, que nem eu falei no começo, em uma ou duas passagens da Megillah, a ideia é ler grande parte da história e observar onde que talvez tenha essa sugestão do Nes, né? Essa sugestão do milagre. Então vamos ler o texto, vou pontuar algumas partes da história, tá? E talvez algumas formas diferentes de ler essa história e as mensagens do texto, e a gente vai tentar explorar um pouquinho melhor as interpretações quando for necessário aqui pra gente entender, ver essa imagem melhor. Então beleza. Vamos começar lá no número 2, tá? Na primeira parte. Eu dividi ela em várias partes pra gente não se perder. Tá? E sucedeu nos dias de Ahasverosh. Ahasverosh é o rei, né? No caso o rei persa. E Ahasverosh reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono real em Shushan, a capital. Então, Shushan Abirá, né, que a gente fala direto na Megillah, Shushan é a capital. No terceiro ano de seu reinado, ele ofereceu um banquete para todos os oficiais e servos e o exército da Pérsia e da Média, né, no caso de Midian. Né? Os governadores oficiais das províncias estavam presentes. Quando exibiu a opulência do seu reino glorioso,
e o esplendor da sua grandiosa majestade durante muitos dias, 180 dias. Uma baita de uma festa, né? E passados esses dias, o rei ofereceu a todo o povo que se achava em Shushan, a capital, dos maiores aos menores, o banquete de 7 dias no pátio do Jardim Palácio Real. Havia cortinas de fina lã, branca e azul celeste, entrelaçadas com cordões de fino linho, e púrpura sobre os trilhos de prata e pilares de mármore. Os divãs eram de ouro e de prata sobre o pavimento de pórfiro verde e branco e madrepérola e ônix. As bebidas foram servidas em utensílios de ouro, cada um diferente do outro, com vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. E a bebida foi conforme a lei, sem coerção, pois assim o rei ordenara a todos os oficiais de sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Tá, li bastante coisa aqui, mas tem algumas coisas que eu acho que é importante pontuar, né? Talvez ninguém tenha percebido isso ainda nas leituras, mas a Megillah é uma espécie de uma sátira, tá, pessoal? Ela tem esse aspecto satírico, essa camada de sátira aí, especialmente quando a gente compara ela com o resto do Tanar, né? Quando a gente vê o texto desse jeito, a gente pode ver um aspecto meio de paródia, assim, tá? Mas onde que a gente vê isso? Então vamos dar uma olhada. A história começa como? O primeiro personagem que aparece é Ahasverosh, o rei poderoso, né? Mesmo ele sendo um rei poderoso, que comandava 127 províncias, que é de Rodu, que é aí onde ele bota a Índia, né, na tradução, até Kush, que é a Etiópia, a gente vê que o poder dele talvez não seja tão real assim. Tá? Primeiro, por quê? A festa que começa aqui no primeiro capítulo é uma festa de inauguração. Essa festa aqui do Pasuk 2, ele faz aqueles dias retando, de Xuxã, no terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete. Tá? Por que ele está fazendo essa festa? Porque aqui está tendo a transferência total de poder para os reis, pelas mãos do rei, e demonstra que essa transição não foi muito tranquila. Tá? Então a gente vê mais para frente que existe uma conspiração aqui no meio, e isso faz parte da corte do Ahasverosh, né? Não é Game of Thrones, mas já fazia parte dessa história, que o controle que ele tem do reino não é tão seguro assim. E aí a própria descrição da festa chama um pouco nossa atenção. Por quê? Por que ela chama nossa atenção? Porque tem diversas referências a uma coisa muito específica do judaísmo aqui. Tem várias referências ao Mishkan ou ao Beit HaMikdash. Tá? Então a gente tem referências diretas do templo aqui. Então a gente tem que lembrar que a Megillah foi escrita para pessoas que tenham em mente, que estejam familiarizadas com o Tanar, né? Que são capazes de ver todas essas associações. Nem sempre é muito fácil de ver, né? Mas a gente às vezes enxerga algumas coisas. O pessoal deve ter percebido. Lã azul celeste. Falar de Tehelet é uma coisa meio incomum, né? A gente fala muito isso no Tanar, né? Então, aqui a gente tem coisas do Mishkan, o Tehelet, o azul celeste, o argamano, o roxo, prata, ouro, né? Mármore. Todas essas coisas que são citadas aqui, de fato, deixa entender, inclusive o Midrash deixa entender que alguns dos utensílios de ouro que ele tá, aos quais a Megillah está se referindo são utensílios do Beit HaMikdash, tá? E aí essa interpretação foi motivada justamente por essa associação que a gente acabou de fazer, tá? Então Ahasverosh parece um cara meio inseguro, né, não? Assim, quando você fala assim, pô, tá tentando compensar alguma coisa, né? Tá dando uma festa enorme, né? Não só politicamente, como pessoalmente ele parece inseguro, né? Ele não mede nenhum esforço possível para mostrar a riqueza dele. E ele convida governante, ministro, soldado do exército, todo mundo. E no final das contas ele ainda convida os quaisquer que estão na rua, né? A festa dura 6 meses. Uma festa de 6 meses não é uma coisa normal, né? E no final ele ainda convida todo mundo que mora em Shushan. Então fica um pouco mais evidente no futuro da história, né, mais pra frente na história, o quanto que é evidente essa insegurança de Ahasverosh, tá? Então a gente tem uma outra ideia interessante aqui também. O reino aqui é uma monarquia que é governada por protocolos. Se vocês forem olhar no último passuco desse segundo tópico, ele vai falar assim, foi conforme a lei, né, que é kadat, tá? Expressão. A segunda palavrinha hebraica ali, kadat, do último pasuk, do número 2. A palavra kadat não é daat, tá, pessoal? É dat. Dat é uma palavra persa que significa costume,
ou protocolo. Foi de acordo com o costume, foi de acordo com o protocolo, foi de acordo com a lei. Essa palavra se repete mais de 20 vezes na Megillah. Tá? Tirando um passuco que está em Daniel, um verso que está em Daniel, essa palavra não aparece em nenhum outro lugar no Taná. Então isso já dá uma dica pra gente. Qual que é a dica? Parece que indica que tudo no governo de Ahasverosh é feito conforme o figurino. Pra ficar, que é um sistema que aparentemente é justo e que tem uma ordem. E aí cabe a nós agora identificar se esse é o caso ou não. Então vamos continuar a leitura rapidinho. Número 3. Entra quem agora na história? A Vashti, né? A gloriosa Vashti, a rainha na época do Ahasverosh. Também a rainha Vashti ofereceu um banquete, número 3. Também a rainha Vashti ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, Shabbat, estando o coração do rei alegre pelo vinho, ordenou a Mehuman, Bitzá, Harvoná, Bigtá, Avagtá, Zetar e Harkas, os 7 camareiros que atendiam ao rei Ahasverosh. Eles eram eunucos, se eu não me engano, tirando um deles, né? Tirando o primeiro, depois a gente vai ver quem é Mehuman. E que trouxeram a rainha Vashti à presença do rei, com a coroa real para que exibisse aos povos e aos oficiais sua beleza, pois era muito formosa. As interpretações aqui não são muito generosas com a Vashti nem com a Ahasverosh, dizem que com a coroa quer dizer que ela só estava com a coroa, não tinha mais nenhuma roupa, tá? Continua, por isso, depois, né? Porém recusou-se a rainha Vashti a vir segundo a ordem real por intermédio dos camareiros e por isso se enfureceu muito o rei e se inflamou de ira. Consultou então o rei os peritos, né, os seus conselheiros, conhecedores dos tempos, pois assim era o procedimento do rei, dirigir-se a todos aqueles conhecedores da lei e do direito, de novo uma referência a essa data, nessa ordem. Mas os chegados a ele eram Karchená, Shetar, Admatá, e aí não importa aí o resto, e Mehuman é um cara importante. Os 7 oficiais da Pérsia e da Média e de Midian, que tinham acesso ao rei e ocupavam os primeiros assentos do reino. Sobre o que deveria fazer legalmente, a rainha Vashti, por não poder obedecer a licitação do rei, a Ahasverosh e tudo mais. Tá, beleza, a gente vai dar uma pulada aqui. Vamos pular mais ou menos para a próxima página aqui. Isso, para os 3 últimos passos aqui dessa página aí. Se bem parecer ao rei que promulgue, isso já é o Mehuman dando a ideia dele, né? O que é que ele tem que fazer? Se bem parecer que promulgue um edito real de sua parte, que escreva nas leis da Pérsia e de Midian, irrevogavelmente que Vashti não se torne mais a presença do rei Ahasverosh, e que o rei confira seu estado real a outra mulher melhor do que ela. Quando foi ouvido o edito que o rei proclamar em todo o seu reino, vasto que é, todas as esposas hão de honrar seus maridos, dos mais importantes aos menos importantes. A proposta agradou o rei e aos oficiais, e o rei fez conforme a palavra de Mehuman. Enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província de sua escrita e a cada povo, segundo seu idioma, o propósito de cada homem fosse senhor de sua casa e falasse o idioma do seu próprio povo. Cara, isso aqui é uma confusão. Vashti chega, fala, não quero saber e tudo mais, e aí o Ahasverosh fica bravo, e aí o que eu faço? A gente não sabe exatamente, Vashti não é um personagem propriamente dito nessa narrativa. Ela não tem grandes ações. A ação dela é negar o pedido. Tá? Essa é a grande ação dela, e isso parece uma quase distração, né? Que meio que desdobra a história pra gente, né? Não parece ser muito relevante. Mas quando ela sai de cena, e aí a pergunta é, ela morreu, ela foi exilada, o que acontece? A Megillah não fala, então a gente não vai discutir isso aqui. Mas a sombra dela continua pairando sobre o palácio, vamos dizer assim, tá? E a gente vai citar essa ideia um pouco mais tarde. A primeira indicação de que o poder do Ahasverosh é meio fake, né, meio falso, é que quando ele decide exibir a bela rainha dele, o que acontece? Ela recusa isso. Ela fala, você não tem poder nenhum aqui, você não tem nada a ver isso que você está me pedindo, pronto, acabou. E nisso o grande rei, o protetor do reino, o defensor do império, o soberano da Pérsia, ele não controla nada, efetivamente, porque a rainha recusa e não respeita o que ele quer. Né? Então pode parecer meio bobagem essa parte da história, e não mostrar em nada um poder político necessariamente hoje em dia, porque
isso é irrelevante, teoricamente, do ponto de vista político hoje. Mas na Pérsia, naquela época, 2.500 anos atrás, mostra que falta alguma coisa. Né? E a gente aprende rapidinho uma outra coisa do rei. Mesmo que todo o poder dele, ele não toma decisão nenhuma. Ele vai e pergunta para os... O que eu faço agora com isso? Né? Ninguém nunca... Né? Já tem 3 meses que a gente está na festa e ninguém nunca negou o que eu pedi. Né? Mesmo com todo o poder, ele não toma decisão efetivamente. Né? Ele nunca diz, por exemplo, não para os conselheiros dele. Percebam, isso vai acontecer durante a história. Ele não vai dizer não. É meio estranho para a gente existir um rei que tem como tipo dele dizer sim, senhor, para os outros. Né? Então a gente aprende bem rápido que os conselheiros dele também sabem lidar bem com ele. Né? E Mehuman, quem que é Mehuman? A Gemara diz que Mehuman é Haman. Tá? A mesma pessoa. Tá? Sabe que se ele, o Mehuman efetivamente sabe, o Haman efetivamente sabe que se ele aconselhar o rei a matar, ou banir Vashti diretamente, falar assim, não, mata ela, ou bane ela, o rei tá meio bêbado, o que vai acontecer aqui? Né? Ele podia acordar no dia seguinte, se arrepender do que fez e culpar Haman pelo negócio que ele não queria ter feito. Tá? E aí ele faz isso de um jeito que é meio assim, ele dá uma sugestão de algo que possa acontecer, entendeu? E aí ele cobre isso com uma outra desculpa. Né? O rei se livra de Vashti e aí Haman apela para o senso de justiça dele. Fala, isso aqui não pode, porque a regra não é essa. Né? Ele é, vamos dizer assim, defensor dos direitos dos homens, ou o que quer que seja pelo reino, e essa forma decisiva de agir em nome dos pobres, coitados dos príncipes, dos governadores que viviam no império, porque vai que as esposas dele se rebelam também. Né? Vashti pode ter feito uma trend aí, né? Então, não seguiu o exemplo de Vashti, e aí ele apela para esse senso de justiça, e aí o nosso sábio conselheiro aqui também diz para o rei fazer uma coisa com a qual ele não se sinta totalmente humilhado. E a Gemara traz uma ideia muito interessante, que a primeira leva das cartas enviadas pelo governo do Ahasverosh, né, que é esse Passuco 22 aí que termina essa parte aí, parecem meio bestas, né? Porque o rei manda a carta para todas as províncias dizendo assim, os homens comandam a casa. Você dizendo isso ou deixando de dizer, vai mudar alguma coisa nesse sentido? Né? Com isso a Gemara ela continua dizendo que a segunda leva de cartas que anuncia um possível perigo para o povo judeu, né, anunciar a aniquilação do povo efetivamente, não vai ser levado a sério pelos cidadãos, porque eles têm essas visões distorcidas dos anúncios reais. Mas por que esse cara está falando isso? Vamos ignorar ele. E aí o Rav David Henschenker, ele diz que o rei ele tem que mandar essas cartas para as províncias nas próprias línguas. Porque mesmo ele sendo poderoso, ele não é capaz de estabelecer a língua persa como língua nacional, vamos dizer assim. Mais uma vez mostrando que talvez ele não tinha tanta força para segurar a onda assim. Tá? Então vamos continuar, número 4. Após esses fatos, já aplicada a ira do rei Ahasverosh, lembrou-se de Vashti, o que ela fizera foi decretado contra ela. Tá. Então disseram os moços do rei, seus servidores, procurem-se moças para o rei, donzelas jovens de boa aparência. E vocês podem ver que no hebraico, tanto no hebraico quanto no português aí tem uma coisa em negrito, né? E que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reinado para que reúnam todas as donzelas de boa aparência em Xuxã, no harém, sob os cuidados de Reguê, camareiro do rei, guarda as mulheres e deem-se-lhes cosméticos e tal. Beleza. Então eles começam a fazer o quê? Mais uma vez, a inabilidade do Ahasverosh de decidir qualquer coisa. Alguém vai falar para ele, você tem que casar de novo. Então alguém toma essa decisão por parte dele, dizendo que é necessário que tenha uma rainha nova, e aí faz esse teste, né? Essa conversa para ver com o rei, né? Então a gente tem uma coisa muito parecida no Tanar com David também. David Ameller, quando ele está velho, perto da morte, né? A gente lembra isso lá no começo de Melachim, que ele procurou uma jovem donzela em Israel, né? E aí eles contra a Avishag Hashunamite, né? E aí a gente tem um contraste nessas duas situações. Enquanto Davi acharam a moça perfeita para essa situação, mesmo que
que tenham muitas que gostassem, que quisessem aquela posição, né? Na Megillah todas as moças foram forçadas e levadas para Shushan, tá? E por que que elas foram forçadas? Por que não ir para Shushan tentar ser a mulher do rei, né? Afinal de contas, quem que não ia querer ser tratado igual Vasti, né? Enfim, o que a gente tem aqui é outra semelhança interessante também no Passuco 13. Essa frase aí, né? Vaifked Hameler Pekidim Vaikebetsu, ela lembra uma história de um outro judeu, né? Que estava também numa terra estranha, que é quando Yosef interpreta o sonho do faraó. Tá? O que sugere que o rei egípcio escolha oficiais para juntar o trigo durante os 7 anos de fartura para manter os 7 anos de fome. Se vocês forem lá embaixo, no número 16, estão as mesmas palavras. Faça isso o faraó, no lugar de faça isso o rei, nomeie encarregados, e esses encarregados vão juntar todo o alimento. Essa semelhança diz o que pra gente? Que essas mulheres estão sendo tratadas igual trigo, né? Então assim, junta elas aí e a gente vê o que a gente faz com elas depois. Tá? Então essa referência não é à toa, tá mostrando como a Hashverosh e os servos deles vão ver essas moças. São grãos que vão ser coletados e vão ser levados para o palácio. Tá? Então vamos continuar a leitura no número 5. Havia um homem judeu em Shushan, na capital, cujo nome era Mordecai, filho de Yair, filho de Shimi, tá bom? E da tribo de Benjamim, que foi desterrado de Jerusalém, no degredo junto com aqueles que haviam sido exilados e tudo mais. Beleza. Então ele está apresentando aqui Mordecai pra gente. Depois vai dizer Hadassah, ou seja, Esther, filha de seu tio, no caso, né, foi criada por Mordecai, e essa discussão também é para outro dia, pois não tinha pai e mãe. A moça era de porte formoso, de boa aparência. Quando morreram o pai e a mãe, Mordecai a adotaram como filho. Isso sucedeu que, ao divulgar a solicitação real, seu decreto, ao reunir grande número de moços, Shushan, na capital, sob os cuidados de Hegai, foi levada Esther ao palácio, aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Por que é que mudaram o nome dela? Né? Essa é uma pergunta interessante. Imediatamente aqui, eu não vou ler isso aqui tudo porque, de novo, né, é muita coisa, mas eu botei aí para todo mundo que quiser ler, que é interessante. Então, imediatamente a gente é apresentado para os nossos dois heróis aqui, né, Mordecai e Esther, e é importante notar que esses dois nomes não são de origem judaica, tá? Não são de origem hebraica, no caso. São dois nomes que estão relacionados a dois deuses que também não são judaicos, né, porque a gente só tem um, no caso. Esther tem uma relação direta com Ishtar ou Astarte, né? Que é uma conexão feita várias vezes, né? A Megillah deixa claro que o nome dela não é esse, depois eles mudam. Mas aí a nossa Hadassah está sendo relacionada diretamente com a deusa da fertilidade da Babilônia. Tá? E na Gemara em Menachot, na página 65a, dizem qual que é o nome verdadeiro de Mordecai, que não é Mordecai, que é Petachia, né? O nome verdadeiro de Mordecai seria Petachia, lembrando que Mordecai vem de Marduk, né? Que também é um deus das criações nas várias mitologias ali da região do Oriente Médio, tá? Então por que essas duas importantes pessoas aqui, que efetivamente ajudaram a salvar o povo, ou no caso de Esther, praticamente salvaram o povo, recebem um nome que está conectado à idolatria? E mais curioso ainda, é a insistência de Mordecai. Basicamente, aparece o nome Hadassah uma vez e nunca mais ela é chamada desse jeito. Então é como se Mordecai estivesse insistindo para que ela não dissesse que é judia. Tá? Enquanto ela estiver ali no palácio, mais pra frente a gente vai ver. Cadê? Mordecai pedindo, né? A Esther foi levada ao rei Ahasverosh e ele amou mais Esther e tudo mais. Ainda não havia, aqui ó, no final no número 5, ainda não havia Esther contado seu parentesco nem de seu povo, conforme lhe instruiu Mordecai. Por que Mordecai está insistindo tanto, né? Para que não fizesse isso, né? A gente vai ver que nem mesmo a identidade do próprio Mordecai é óbvia, tá? Ele não era diferente de nenhum outro cidadão qualquer ali de Shushan, no caso. Tá? Então a gente tem vários versos que mostram pra gente como Esther entra com muito sucesso dentro do palácio aqui, tá? Diz que ela foi levada pelo Ahasverosh, né? Aqui, ó. Foi levada pelo Ahasverosh a seu palácio no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. E amou Esther mais que todas as mulheres. Encontrou graça e favor perante a ele, mais do que todas as donzelas. E pôs a coroa e colocou ela no lugar do Vasti.
Tá? Eu tô indo um pouco mais rápido pra gente não ficar aqui até amanhã. É estranho a gente ver isso, que a gente vai ter agora um banquete para a nova rainha também. Tá? Quando a gente tem, né, e no lugar de Vashti, né, e aí que a Megillah é direta nesse assunto, a sombra da antiga rainha de novo continua aqui pairando, né, diante do palácio, e o destino de Esther pode ser o mesmo do que da antecessora dela. É isso que está dizendo. Então, Esther também tem que se manter no esquema, tá? E aí, depois a gente vê que mesmo com o rei amando mais Esther, né, os servos ainda estão levando mulher pro palácio. Olha lá. Quando pela segunda vez, no penúltimo passuco desse número 5, foram reunidas as duas elas e Mordecai estava sentado no portão real. Então ainda estavam levando mulher, mesmo a Esther já tendo sido proclamada. Então, inseguro é uma palavra pequena hoje em dia agora pra gente declarar ele. E aí vem depois, no número 6, naqueles dias, estando Mordecai assentado no portão real, indignaram-se Bigtan e Teresh, 2 camareiros do rei, guardas da porta, e tramaram atentar contra Hashverosh. Tá. E chegou a conspiração com conhecimento de Mordecai contra a rainha Esther. Esther informou ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e confirmado, ambos foram enforcados. Isso foi consignado no livro de crônicas da presença do rei. De novo, essa última passou que a gente volta para essa ideia. Tudo é certinho, tudo tem uma ordem, tudo vai ser redigido nesse tal desse livro. Essa pequena porção ela é indispensável para a gente entender o sucesso tanto de Mordecai quanto de Esther aqui. A gente tem que perceber que os próprios guardas, os próprios caras que estão próximos do Ahasverosh, eles querem tirar ele do lugar, eles querem matar ele de alguma forma. Essas pessoas que deveriam defender ele estão planejando contra. Então o reino não está nem um pouco estável aqui. Aí a gente chega no terceiro capítulo, no número 7. Após esses fatos, promoveu Ahasverosh a Haman, filho de Hamdata, o Agagita, que exaltou e tudo mais. Os servos do rei, do portão real, se ajoelhavam e se prostraram diante de Haman, pois assim havia ordenado a esse respeito o rei. Porém, Mordecai não se ajoelhava nem se prostrava. E aqui começa a situação. Então disseram aos servos do rei, do portão real, a Mordecai: por que transgride a ordem do rei? E sucedeu que, tendo dito isso dia após dia, e como não lhes desse ouvidos, contaram então a Haman, para ver que as palavras de Mordecai se manteriam, pois eles lhes tinham declarado que era judeu. Haman, vendo que Mordecai não se ajoelhava nem prostrava-se perante ele, encheu-se de ira, porém mesmo expressou seus olhos apenas contra Mordecai, porque haviam contado de que povo era Mordecai, pelo que procurou Haman aniquilar todos os judeus que haviam no reino de Ahasverosh pelo povo de Mordecai. Aqui é uma coisa muito estranha, né? De repente, e aí não é de repente, que se a gente leu já a Guemará, a gente sabe que Haman já apareceu antes, né? Mas do nada aparece Haman e ele agora é o grão-vizir, né? Ele é o cara mais importante do reino, isso tudo de novo, né? Mostra como são as coisas feitas, né? Essa aparência de data que a gente falou, que tudo meio que na verdade parece um capricho do rei. Não, agora eu decidi que vai ser Haman, pronto, acabou. Né? A gente já sabe das inseguranças de Ahasverosh e vamos aprender um pouco sobre as tendências de Haman, vamos dizer assim, né? O grande problema de Haman é o próprio ego, né? Imagina que o rei do maior império do mundo, se coloca na situação, o rei do maior império do mundo acabou de colocar você como vice-rei lá, você agora é o cara que manda efetivamente em tudo, o maior conselheiro, e todo mundo deve te prestar homenagem. Aí tem aquele mundaréu de gente lá, ajoelhado diante de você, e tu vê um cara que não ajoelhou. Um deles não ajoelhou. Esse cara que não ajoelhou foi o único que você viu. Teu olho foi direto nele lá. No lugar de estar maravilhado com aquela situação que é absurda, o que ele fez? Ele prestou atenção naquele que foi contra aquilo. Em vez de ficar feliz com a posição que ele assumiu, ele fica irado, acende a ira, né? Como ele está falando aqui. E ele fica obcecado com essa situação. E é bom notar que não é óbvio para Haman que Mordecai é judeu também, depois que ele vai saber. Tá?
Haman tem que descobrir por outra pessoa a nação, a família que ele vai tentar destruir. Ele é de um povo específico, então a gente pode ver que tanto o comportamento de Mordecai quanto o jeito dele se vestir não marcava ele como judeu, né? Assim como a sobrinha, né? Parecem assimilados os dois, né? E a gente vê esse fenômeno parecido também no livro de Ezra, tá? Então é uma coisa meio parecida. E agora o que acontece? Haman, o governante do reino, que representa essa data, essa ordem, essa estrutura, né? Decide que vai destruir uma nação inteira por causa do próprio ego. Então ele decide quanto ele vai fazer. E o que ele faz no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do reinado do rei Ahasverosh, são 12 anos depois já. Já tem 4 anos que Esther é rainha aqui. Lançou-se o pur, isso é, a sorte, na presença de Haman, de dia em dia, de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. O que é esse pur? Ele está fazendo um sorteio para ver quem ele vai matar, basicamente. Se saíram os judeus, só que ele só ia parar o sorteio quando saíssem os judeus. Então tá mostrando quão séria essas regras, essas leis, essa data aí do reino, né? Então, aí o que acontece? Disse então Haman ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso dentre os demais povos de todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes de qualquer outro povo, que não cumpre as leis do rei, e que não vem ao rei conservá-lo, ou seja, é melhor se livrar desse povo. Se bem parecer ao rei, decrete, ou seja, ele não está falando vamos matar, ele está falando assim, se for uma boa ideia para você, se na tua cabeça fizer sentido, meu querido, né? Vamos matar todo mundo, e não só isso, a gente dá na mão daqueles que matarem. Dinheiro, a gente paga, não tem problema, diretamente no Tesouro Real. Qualquer semelhança com alguma coisa que já aconteceu na vida real é mera coincidência. Na vida real não, né? Na história recente é mera coincidência. Então o rei tirou seu sinete, deu a Haman, o inimigo dos judeus, e disse: Haman, essa prata te é dada também. E aí começa a história de fato, a briga, né? Vamos dizer assim. Aí começa o perigo de fato. Aqui a gente não tem muito o que falar. O diálogo deles dois já fala por conta própria, né? Mesmo tudo sendo feito de uma forma própria, de uma forma certa, pela lei e tudo mais, quando a gente lê, a gente tem essa sensação de que o rei está disposto a condenar um povo, mesmo sem saber quem eles são. Tá? Então, assim, esse rei parece que ele não está fazendo um bom trabalho, né? Não sei quem é, tanto faz pra mim. Não vai fazer diferença. Né? Pra gente manter um pouco o nosso foco na história, vamos retomar os eventos. Né? A festa que durou 12 meses, que durou 8 meses, 6 meses, sei lá, foi durante o 3º ano do reinado. Esther foi coroada e Mordecai salvou a vida do rei no 7º ano. Então, Haman envia as cartas no dia 13 de Nissan, do 12º ano do reinado. Então, como eu falei, Esther já é rainha por mais de 4 anos. E ela ainda não falou de onde ela vem. Tá? E aí começa a situação. No número 9, a gente vê quando soube Mordecai tudo que estava passando, rasgou suas vestes, ou seja, ele fica de luto, cobre-se de pano de saco e saiu por meio da cidade com grande amargo e clamor. Chegou até a frente do portão real, porque ninguém podia passar pelos portões reais cobertos de pano de saco. Em todas as províncias a que chegava a ordem do rei e a sua lei, havia grande luta entre os judeus, jejum, choro e lamentação, e panos de saco e cinzas se vestiam em cinzas, deitavam-se muitos. Então vieram as aias de Esther e seus camareiros contar-lhe. Estremeceu muito a rainha e mandou roupas com que vestir Mordecai e tirar o pano de saco, porém não as aceitou. Esther convocou Hatar, o camareiro do rei, enviou para servir e ordenou que Mordecai, que fosse a Mordecai a fim de saber o que e por que era aquilo. Saiu Hatar, e aí o que é? Mordecai conta o quanto passava. Então, Mordecai conta a história toda e também manda a cópia do decreto escrito que proclamou Xuxa na aniquilação que deu para mostrar para Esther esclarecida. E ordenou que fosse ao rei suplicar-lhe e pedir-lhe por seu povo. E aqui a gente vê um problema muito sério. Né? Mordecai fala, vai lá e pede para o rei ajudar. Né? E aí quando Esther escuta o que é. Então respondeu Esther a Hatar e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e povo de província sabem que qualquer homem ou mulher que for no rei, que for ter com o rei no pátio interior sem ser chamado, não terá senão uma sentença, a de morte.
salvo a quem o rei estender seu cetro de ouro para que viva, e eu não fui chamada para ter com o rei nesses 30 dias. Tá? E aí Mordecai vai falar depois: não imagines que por estar no palácio do rei escaparás dentre todos os judeus, né? Pois te calares agora, alívio e salvação erguer-se-ão para todos os judeus de outra parte, mas tu, é a casa do teu pai, haverei de parecer, e quem sabe para uma oportunidade como essa chegaste ao reino. Tá? E aí Esther faz aquela proposição muito famosa, né, que vai reunir todos os judeus de Xuxan e façam jejum por mim, que é o jejum que vai ter agora essa semana, né, amanhã, se não me engano, começa. E não comerás nem bebais por 3 dias, nem de noite, e assim assais, e assim jejuaremos. Deste modo irei ter com o rei, embora contra a lei, se eu tiver que perecer, perecerei. Tá. Então essa é a parte mais famosa da história, né? Mordecai, ele descobre o plano e ele começa a mostrar sinais de que inicia-se um processo de techuvá. E isso é muito parecido com outro processo de techuvá, vindo de Yoná, né? Vindo de Jonas. No número 17, lá embaixo, tem uma semelhança com Yoná. Vamos ler rapidinho. E os homens de Nínive acreditaram em Hashem, proclamaram jejum e vestiram-se com saco, sinal de luto, desde o maior até o menor deles. Essas palavras chegaram até o rei de Nínive, que se levantou do seu trono, despiu-se de seu manto, cobriu-se o saco, assentou-se sobre cinzas. E aí no número 8 ele fala: e cobri-vos com sacos, tanto homem como animais, clamais fortemente a Deus, e retornará cada um no seu mau caminho, a violência que achar em suas mãos. Tá? Então eles fazem basicamente a mesma coisa. Tá? Então, ele não faz isso na frente do portão do palácio, onde ele parece manter uma espécie de uma compostura, o Mordecai no caso, né? Mas ele envia uma mensagem para Esther. E aí a gente vê o quanto que o rei é volátil. Porque a rainha dele, que é amada e tudo mais, ele não vê a rainha tem 30 dias. E mesmo assim, ela está se colocando em risco, né? Se ela for por conta própria. E isso, de novo, volta a Vashti, né? Que Vashti se colocou em risco ao negar o pedido, ela está se colocando em risco indo até ele, né? Então Mordecai manda a mensagem e fala: decide, então. Porque se você achar que você vai sobreviver, você não vai. Os outros judeus vão sobreviver com certeza, que estão fora desse reino. Mas nós vamos morrer todos. Então, começa a mostrar, Esther começa a mostrar não só o comprometimento com a nação, mas a coragem que ela tem. Ela também mostra esse tipo diferente de sabedoria e essas características, porque ela fala assim: beleza, eu vou fazer, mas todo mundo me dá uma força aí também. Vocês também façam a sua parte, façam o jejum. Né? E essas características refletem essa imagem e semelhança de Deus. Né? Mordecai fala, na hora que ele fala, bom, em algum lugar alguém vai sobreviver. Ele fala dessa aliança entre Hashem e Bnei Israel, porque basicamente Hashem promete que de alguma forma vai sobreviver, a nação vai sobreviver a qualquer Haman, ou vários Hamans que aparecerem. Tá? Já aconteceu também, né? Mas que esse Brit, que essa aliança, ela só se aplica à nação como um todo, e não para famílias ou indivíduos. Ou seja, você vai sumir também, se você achar que você não vai fazer nada. Que você não deve fazer nada. Né? Então Esther pode até sobreviver, mas ela também pode não sobreviver. Né? E caso ela não faça nada, ela nunca vai saber o que é. Ou seja, ela está na mesma situação, fazendo ou não fazendo alguma coisa. Tá? Então Esther entende a verdade e a sabedoria das palavras e aceita o pedido de Mordecai. E aí ela começa o planejamento estratégico. Além de pedir, o que ela faz? Além de pedir para o povo jejuar, ela começa a fazer uma estratégia. Né? E quanto a essa sabedoria de Esther, é natural a gente ver as coisas na vida pelos olhos da nossa própria experiência. A gente não tem a experiência do outro. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu vivi. Com aquilo que eu vi, aquilo que eu sei, ou acho que eu sei. Né? Por isso, pessoas honestas, elas têm muita dificuldade de questionar motivos ou desacreditar nos outros. Né? Porque pessoas honestas, de fato, elas não são capazes de reconhecer uma mentira nas palavras de outras pessoas, porque na cabeça delas não faz sentido mentir. Né? Não faz parte do coração e da realidade delas uma mentira. Pessoas bondosas, elas costumam atribuir motivos bons para comportamentos duvidosos de outras pessoas. Fala, pô, fulano deve estar fazendo isso porque ela está com dificuldade. Porque ela precisou fazer desse jeito. Por que elas pensam assim? Porque elas não reconhecem motivações ruins. Porque elas não têm as motivações ruins.
Então uma quantidade gigante de sabedoria é necessária para te separar de uma coisa que você se sente instintivamente conectado. Você sabe que é daquele jeito. Para você ignorar o que você sabe é muito difícil. Você precisa de uma sabedoria monstruosa para você ver o mundo do jeito que o outro vê. Né? E também para a gente se separar da forma como a gente vê o mundo e enxergar isso das pessoas. Então isso é muito complicado. Isso costuma ser bem mais fácil em conversas agradáveis. Estou discutindo com uma pessoa que eu gosto, por mais que a opinião seja adversa. Eu gosto da pessoa, não está me ofendendo. Eu tenho mais facilidade de ver a situação dela. Né? Mas isso ainda é bem mais difícil do que parece. Né? Mas isso ainda é mais difícil quando a gente está decidindo como que vai combater o inimigo, como que vai combater um problema, né? Sem que a gente se torne esse problema ou se torne esse inimigo. Então talvez o maior milagre de Hanukkah, no caso, que a gente falou no começo, seja a ideia de que os macabeus eles foram capazes de pensar como os gregos pensavam sem se tornar os gregos. Tá? Pelo menos por algumas gerações, que a gente vê depois que a situação não é bem assim, mais pra frente, né? Então, do mesmo jeito, a gente vê como Esther consegue manejar Hashverosh e Haman, né, quase manipular eles e colocar eles numa rota de colisão. Né, simplesmente por ser capaz de perceber a personalidade e a fraqueza de cada um. Tá? E aí o que acontece? Número 10. Estão acabando. Número 10. O que vai acontecer? Isso sucedeu no terceiro dia que Esther vestiu suas trajes reais e ela vai para frente do rei, nos pátios internos. E o rei estava sentado no trono real, no palácio real, de frente ao salão. Quando avistou Esther, na parada do pátio, caiu em seu agrado. Estendeu Esther. Pronto, aí o rei estendeu Esther. O que é que você quer? Né? O que tens, rainha Esther? Qual é o teu desejo? Até a metade do reino ser-te-á dado. Se você quiser até metade do reino, eu te dou. E o que ela pede? Ela pede, se bem parecer ao rei, que venha o rei e Haman. Hoje é o banquete que preparei para ele. Que tipo de pedido é esse? O rei aceita, né? Então, o que o rei fala? Então dizei, o rei fazei apressar Haman para que se cumpra a palavra de Esther e vieram o rei Haman banquete perguntar. Vamos manter em mente que Esther está de fato arriscando a vida dela. Quando ela vai até a sala do trono lá, e ela sabe que o rei sabe disso também. Ela sabe que Hashverosh vai considerar que ela ir lá é um pedido muito importante. Importante o suficiente para ela arriscar a própria vida. A gente poderia muito bem pensar que quando o rei aceita o pedido para realizar quase qualquer desejo, até metade do reino, que nem ele falou, ela poderia muito bem aproveitar o momento e dizer o quê? Pô, mata o Haman aí, porque eu não gostei do que ele fez, não. Ele tá tentando matar meu povo. Ela podia ter falado isso, porque ela não falou. E aí, o que ela faz? Ela convida os dois para uma festa especial que ela vai preparar na mesma noite. O que impediu ela de pedir qualquer coisa? E aí que vem a grande sabedoria de Esther. Ela entende bastante da política local ali. E ela não vê o rei, de novo, há pelo menos 30 dias. Mesmo que ela seja a favorita, ela não está dentro do esquema agora. Tá? Haman, por outro lado, acabou de participar de uma festa com o rei, né, 3 dias antes, celebrando aquelas cartas de mandar matar os judeus. Se ela acusasse o Haman a partir disso, o rei poderia muito bem não acreditar nela. E aí tudo estava perdido, já era, aqui não tem mais o que fazer. Ela faz o quê? Ela convida os dois para uma festa. E por mais que pareça uma ideia bem ruim, é o primeiro passo para um plano brilhante de uma guerra psicológica. Né? A guerra, voltando à comparação Hanukkah e Purim, a guerra aqui não é física, a guerra é psicológica. Tá? Então, o que ela faz? Vamos considerar as duas situações do convite. Primeiro, Haman. Qual que é o grande esquema de Haman que a gente falou? O ego dele. Por mais que pareça uma ideia ruim, o que é que acontece? Ela está inflando o ego do Haman. Só ele foi convidado para jantar com o rei e com a rainha. Certo? E a Hashverosh, por outro lado, fala que pode dar qualquer coisa para ela e ela pede um jantar. Então agora ele começa a suspeitar. Peraí, o que está acontecendo aqui? Será que estão atentando contra a minha vida? Agora Esther
vai arriscar a vida dela para me convidar para jantar com Haman? Tem alguma coisa acontecendo entre esses dois? Eles estão planejando alguma coisa contra mim? Beleza. Primeira festa, vamos lá, número 11. Disse o rei, olha só como o rei está desconfiado, olha a primeira coisa que ele fala. Disse o rei durante o banquete de vinho, qual é teu pedido? Ser-te-á dado, qual é teu desejo? Até metade do reino ele repete. Ele quer saber o que é que está acontecendo. Se alcancei as graças... Olha só, Esther responde. Meu pedido e meu desejo são... Se alcancei as graças aos olhos do rei, se bem parecer ao rei atender o meu pedido e conceder o meu desejo, venha o rei com Haman ao banquete que ele preparar amanhã e farei conforme a palavra do rei. Ela convida de novo para outra coisa. Agora, essas duas coisas que a gente falou antes... Se eleva ao quadrado. O Ahasverosh fica muito mais desconfiado e Haman fica muito mais inflado. Né? O rei espera, chegando na festa, que Esther fale o que ela quer de fato. Talvez as suspeitas sejam bobagem. Me diz aí. Oferece de novo. Mas aí ela surpreende ele de novo e pedindo para que retorne com Haman, não ele só, no dia seguinte. Seguindo essa ideia anterior, de novo. Agora a psicologia tá maluca. Agora estão malucos. Era como se Esther soubesse que o ego de Haman continuaria a crescer. E que isso fosse fazer com que ele caísse de uma vez só. Que ele se entrasse no processo de autodestruição. Olha o que acontece logo em seguida. Número 12. Haman saiu naquele dia alegre, com o coração exultante. Ele tava mais feliz. Pô, jantei uma vez com o rei e com a rainha, agora vou jantar a segunda vez, eu sou o cara agora. Vou virar rei. Né? Mas assim que Haman avistou Mordecai junto ao portão real, sem que se levantasse ou que se movesse diante dele, encheu-se Haman de ira contra Mordecai. Não importa o quanto que ele está feliz. Tá? Haman se conteve, foi para casa e mandou vir seus queridos no caso, seus filhos e sua mulher Zeras. Contou sobre da glória e sua riqueza, ou seja, ele abriu o ego dele para todo mundo, o grande número de filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido e como havia exaltado os príncipes dos povos do rei. E disse Haman, até mesmo a rainha Esther, a ninguém fez vir ao banquete do rei, senão a mim. Tá? Porém, tudo isso não me tem valor. Enquanto vir o judeu Mordecai sentado no portão real. Enquanto esse aí estiver vivo, eu não estou satisfeito. Então disse, olha só, disse Zeras sua mulher e todos seus queridos, manda preparar uma forca numa árvore de 50 côvados de altura, e pela manhã dizer ao rei que enforque Mordecai, e vai alegre a companhia do rei no banquete. Essa sugestão agradou a Haman, e Haman preparou a forca. Tá. E agora, se vocês me disserem que tem ironia pra caramba aqui, que não é uma sátira, é brincadeira. Tá? De fato, Haman fica muito bravo quando vê Mordecai, e aí ele conta um monte de vantagem pra família dele, e aí ele decide que vai matar o arqui-inimigo após uma sugestão da esposa dele. E aí ele quer a satisfação total do processo, ele não quer mais só todas as honras e glórias que ele recebeu, ele quer tudo. Né? Então a gente chega no capítulo 6, e aí na última parte efetiva da nossa discussão aqui. Haman e Ahasverosh fazem o quê? Naquela noite, vogava o sono do rei, então mandou trazer o livro de registros de crônicas, foram lidas perante o rei. Achou-se escrito que Mordecai havia denunciado os 2 traidores lá. Os 2 camareiros do rei, o guarda da porta, que haviam tramado contra o atentado contra o rei Ahasverosh. Ele disse então ao rei, que honra e distinção foram prestadas a Mordecai por isso. E disseram os lacaios que receberam assim, nada. Ele não deu nada para ele por ter salvado a tua vida. E disse o rei, quem está no pátio? Ora, Haman havia entrado no pátio externo do palácio real para dizer que enforcasse Mordecai. E que tinha uma árvore preparada para ele. Disseram na casa do rei, Haman está no pátio. E o rei disse, entra. Isso é de madrugada, tá? Isso é de madrugada. E entrou Haman e o rei disse, o que deveria fazer ao homem a quem o rei desejasse honrar? Olha só a situação. Haman disse ao rei, ao homem a quem o rei deseja honrar,
que lhe tragam vestes reais usadas pelo rei, o cavalo que serve como montaria do rei, e que seja colocada a coroa real em sua cabeça. Por que o Haman está falando isso? Quem que ele acha que vai receber essas honras? Ele mesmo. Haman tem certeza que quem vai receber ele. Tá. E que se entregue as vestes cavalos entre os fidalgos do rei, e que se vistam com elas o homem a quem o rei deseja honrar, e levem o cavalo pela praça e apregoem diante dele. Assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Por que o rei não consegue dormir? Essa é a primeira pergunta que eu tenho nessa história aqui. Por que o rei não consegue dormir? A Guemará dá uma resposta bem interessante. Ele passou a noite pensando em todos os planos que estavam sendo feitos contra eles. E isso deixou ele bem preocupado. Por que ele pede para essas crônicas serem lidas aí? Parece que o nosso rei todo-poderoso aqui, que comanda 127 províncias, não tem ninguém que ele confia de fato. Então ele precisa voltar para o que ele entende que é. Porque Esther plantou essa pulga gigantesca, até um caminhão atrás da orelha dele, com essas duas festas seguidas com Haman. O que eles estão planejando? O que de fato eles fizeram? Tá? E o rei descobre que ele ainda deve um favor para Mordecai. Por uma coisa que aconteceu há mais de 4 anos atrás. Que ele quer demonstrar publicamente a gratidão da coroa pela lealdade do servo. E aí que vem a quebrada de pau aqui. Quando Haman, o egocêntrico, que tá com o ego inflado, que tem certeza que se ele chegar lá 3 horas da manhã pra falar com o rei, pra mandar enforcar alguém, o rei vai enforcar. E o rei pergunta, o que eu faço quando eu quero honrar alguém? De novo, o rei não sabe nada. Ele não decide nada. O que é que eu faço? Eu não sei. E aí Haman fala, né? É por mim, então o que eu quero que façam comigo? Né? Dá até vontade de rir lendo essa parte, né? E aí a frase que é usada por esse desfile, né, que é Hayase Laish Asher, né, também aparece em outra, que é essa frase aqui, né, que assim se faz ao homem. Né? É uma expressão que está diretamente ligada a uma outra parte do Taná. No caso da Torá. Número 18, lá no finalzinho. Ela aparece exatamente na mesma história. Aquela história quando a mulher, o marido de uma mulher morre, e o filho teria que casar com o irmão do falecido, teria que casar com a esposa, né, do irmão. Mas ele se nega. Quando ele se nega, tem um ritual envolvido. Então que sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciões, e descalçará o sapato do pé. E cuspirá no chão diante dele, e responderá dizendo, assim se fará o homem que não edifica a casa do seu irmão. Por ele não ter cumprido a lei, é assim que se vai fazer com o homem. Então o que é que está fazendo aqui? É, de novo, a questão satírica da Megillah. Tá? Então, o que acontece depois, no número 14, e aí a gente está terminando de fato. Haman pegou as vestes e os cavalos. Desculpa, um pouco antes. O que é que o rei fala no último passo do 13? Então disse o rei Haman, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, conforme disseste, e faz assim com Mordecai. Acho que Haman morreu. Né? Haman não morre quando ele é enforcado, ele morre agora. Né? Aí apressa-te, e que está assentado, ele está ali sentado no portão real. E não faça menos do que você falou. Faz exatamente o que você falou. Haman pegou todas as vestes no número 14. Vestiu a Mordecai e fê-lo andar montado pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim faz ao homem a quem o rei deseja. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E tornou Mordecai ao portão real. Haman, porém, precipitou-se para casa, surumbático e de cabeça coberta. Estava envergonhado, né? E contou Haman a Zera, sua mulher, e a todos seus amigos tudo que lhe havia sucedido. Disseram então seus conselheiros. Agora Haman tem conselheiros também, tá? E Zera, sua mulher, se for de origem judaica, esse Mordecai diante de quem começaste a cair, nada conseguirá contra ele. E acabará certamente caindo diante dele. Agora a mulher mudou de opinião. Isso que aconteceu agora, para você, deveria ser um sinal de que você não devia mais mexer com isso.
Ainda conversavam quando chegaram os camareiros do rei e apressaram-se em conduzir Hamã para o banquete preparado por Esther. O que está acontecendo aqui agora? Hamã volta praticamente enlutado para casa. Hazal tem muito a dizer, né? Os sábios têm muito a dizer quanto a esse luto, né? E mesmo no nível de Pshat a gente tem como ver. Tá claro que as coisas estão começando a mudar para Hamã. E mudando para pior, não é para melhor. Agora a Megillah vai correr para a segunda festa. E no caso de Hamã ele sai de cena agora. Tá? Para terminar aqui, na última parte, no número 7... Veio, pois, o rei com Hamã a festejar com a rainha Esther. E disse o rei para Esther também no segundo dia do banquete de vinho. De novo, a insegurança de Ahasverosh falando: o que é que tu quer? O que é que você quer? Qual é o teu desejo? De novo, metade do reino. Te dou metade do reino. Então a rainha Esther diz o quê? Se alcancei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei. Mesmo jeito que Hamã fala. O mesmo jeito que Hamã fala. Que me seja dada minha vida em troca de meu pedido. Estou disposta a dar minha vida, não tem problema. E a de meu povo em troca de meu desejo. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos aniquilados, mortos e exterminados. E se ainda fôssemos vendidos como escravos e servas, calar-me-ia, pois o inimigo não valoriza o prejuízo que terá o rei. Então falou então o rei a Ahasverosh e disse a rainha Esther: quem é este e onde está este cujo coração se inclinou a proceder assim? Quem é esse cara? O tal homem, disse Esther, o tal homem cruel e inimigo é este perverso Hamã. Então Hamã amedrontou-se perante o rei e a rainha. E o rei levantou-se furioso do banquete de vinho, passando o jardim do palácio, e Hamã ficou por rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu todo mal contra ele já estava determinado pelo rei. O rei tornou ao jardim palacial ao banquete de vinho, e eis que Hamã estava deitado, caído sobre o divã em que se encontrava Esther. Hamã quase se jogou em cima de Esther para pedir perdão. Isso aí não foi muito bem visto, aparentemente, né? Exclamou o rei: acaso terias querido forçar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Tão logo a frase saiu dos lábios do rei, cobriu-se de vergonha o rosto de Hamã. Disse então Harvoná, um dos camareiros do rei: eis que a forca na árvore de 50 côvados de altura que preparou Hamã para Mordecai falara em benefício do rei. E encontra-se na casa de Hamã, e o rei disse: enforca-o nela. E assim, basicamente, ainda tem um pouco mais da história, mas basicamente acaba a história de Hamã. A gente chega no final da história e, ao menos na parte importante da discussão de hoje, Hamã ainda não sabe quem é Esther. Mas ele já está quebrado aqui. O ego dele está bem frágil, está bem fragilizado, está mais fragilizado que nunca. E a Ahasverosh também está perturbado. E ele deve ter ficado cada vez mais confuso com esses pedidos recorrentes, né? Sem pedir o que realmente queria. E fica claro que o rei sabia que ela queria outra coisa, né? E por isso que ele está sempre perguntando. Agora, ela coloca todas as cartas na mesa aqui. E o rei pensa que ela e Hamã estão planejando uma coisa contra ela. Mas de repente, quem é que está planejando contra ela? É Hamã. Ele é revelado como o vilão que está conspirando contra ela. E Hamã pensa que ainda está na direção correta contra os judeus. Ele só precisa esperar um pouco agora, né? Ele não tem ideia de que Esther é uma de nós, no caso. Então Esther aponta Hamã como o idealizador de tudo que está fazendo mal para ela, e agora já era. Plano de Esther se completa e o de Hamã desmorona, né? A confusão e a raiva do rei aparecem, e também aparece a confusão e o medo de Hamã. Isso tudo cria essa meio que montanha-russa emocional que leva a essa explosão do rei, né? Que quando volta a ver Hamã deitado em cima da mulher pedindo por misericórdia, né? E aí Hamã que é apagado da história. E Mordecai depois, né? Mais pra frente lá no capítulo 8 vai se tornar o grande conselheiro do rei, né? E esse rei volátil eleva os judeus, né? No caso, por enquanto, e eles estão salvos. Todo mundo sabe que esse final feliz não é permanente.
né, e que os caminhos do exílio continuam difíceis e não são seguros para o povo. Tanto que a gente vai ver outras histórias depois, no próprio Taná. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente deu uma olhada nessa parte principal da Megilá e viu tanto a sabedoria e a coragem de Esther e de Mordecai. Os dois apresentam essas midot. Né? E não é de qualquer forma, é extraordinário o que eles fazem. Tá? Tudo isso para livrar o povo de um mau decreto. Então, a gente está certíssimo ao dizer que isso é um nes, que isso é um milagre. Né? Como uma reflexão da imagem de Hashem. A gente vê neles essas características exaltadíssimas de Deus. Né? Atzelem Elohim. Né? A gente vê isso principalmente em Esther. O nome de Hashem não é encontrado na Megilá porque, diferentemente de Pessah, isso não é uma história sobre a suspensão e a mudança das leis naturais. Mas é uma história sobre a força e a decência humana sendo usados de uma forma positiva e efetiva. Mais efetiva e mais positiva do que é possível imaginar. Para salvar Israel e, no fim das contas, para contar essa grande sátira do reino persa. É uma história de luta do povo para aceitar. E eu falei isso antes. Aqui é quando o povo aceita a Torá sem milagre nenhum. O povo aceita que Hashem vai salvar. Não tem milagre. Evidente. Mas aceita dizendo, tudo que vem e tudo que vai vir de algum lugar vem direto de Hashem. O milagre não é evidente aqui. É um milagre que segue a ordem natural das coisas. E no fim, permite com que a gente possa aceitar a Torá novamente. E é assim que é o segundo recebimento da Torá para os nossos sábios. E essa é a história que a gente vai ler Bezat Hashem agora nessa semana. Kol hakavod, toda rabá, boa noite para todos. E a gente se vê semana que vem. E obrigado pela paciência.